Olá, aqui é o Thiago, professor de Educação Física, e hoje vamos tentar diferenciar brinquedos, brincadeiras e jogos. E vamos começar pelo brinquedo. Brinquedo é todo objeto que possibilita à criança o ato de brincar. O brinquedo necessariamente não é aquilo que eu compro, pode ser qualquer coisa que minha imaginação permite brincar. Por exemplo, eu posso utilizar como brinquedo uma casca de uma semente, uma casca de uma fruta, uma madeira, posso utilizar um galho e transformar isso em brinquedos super legais e que vão me proporcionar muitos momentos de diversão. O brinquedo ele proporciona à criança várias qualidades positivas. Por exemplo, ele desenvolve o simbolismo da criança, ele estimula a imaginação, a capacidade de raciocínio, ele desenvolve a personalidade da criança, ele proporciona situações de experimentar situações diferentes. O brinquedo organiza as emoções da criança, ele trabalha a questão do processar informação e constrói a autonomia da criança. Tá? O brinquedo vai ajudar a desenvolver a criança como um ser humano melhor. Então é muito importante que os pais estimulem suas crianças com brinquedos e que a criança exija seus brinquedos e também que ela crie os seus brinquedos. Brincar na, utilizar brinquedo ajuda nesse processo de aprendizagem, de desenvolvimento do ser humano. Tá? O brinquedo, até o século XIX, em sua maioria era artesanal. A partir do século XIX, esse brinquedo passa a ser fabricado e vendido em grande escala. A partir do século XIX, se introduz com mais presente no brinquedo a borracha, né, os materiais de plástico, e se utiliza metais também ali na construção desses brinquedos em grande escala. Então, o brinquedo. Mas ainda hoje a gente vê muitas lojas, principalmente hoje tem voltado muitas lojas aí onde o brinquedo é de madeira, artesanal, característica aí do século XIX. É, os brinquedos mais antigos que se tem presença, que se tem registros, é a boneca. A boneca ela tem aí registros que vão datar ela de 3.000 anos antes de Cristo, onde ela é feita de madeira, geralmente era deixada em tumbas de egípcias. A bola, 4.500 anos antes de Cristo, existem registros dela na Ásia, feita de materiais como fibra de bambu. Em Roma, mais para frente um pouquinho, você vai encontrar registros dela feita de bexiga de boi, couro. A bola de gude é presente no século I antes de Cristo e já se utilizava ela como as bolinhas de vidro. Então são brinquedos extremamente antigos. Desde que a humanidade existe, a criança se utiliza de alguma coisa como brinquedo. Tá? Isso não é uma coisa nova e sempre que a criança, mesmo que ela não tenha nada, ela vai desenvolver, ela vai criar a imaginação, vai usar a imaginação dela para fazer brinquedos com aquilo que ela tem, porque uma das características da criança é a imaginação. Um bom brinquedo é aquele brinquedo que possibilita a criança ser ativa, que estimula a imaginação da criança, que proporciona a ela a capacidade de atuar e de criar e de fazer coisas com aquele brinquedo. Tá? Então, este é um bom brinquedo. É o que faz a criança ser ativa, que estimula a imaginação, que faz com que ela atue com aquele brinquedo. Então, ela vai imaginar situações, vai criar possibilidades e que ela faça coisas com aquele brinquedo. Um brinquedo que não respeita essas características,
ele é fácil de se enjoar, a criança enjoa dele com facilidade. Quando a gente vai comprar um brinquedo, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade e os perigos que ele pode nos proporcionar, além do que ele pode nos proporcionar como aprendizado. Tem brinquedos que são para crianças mais velhas, tem brinquedos que são para crianças mais novas. Esses brinquedos, às vezes, são de difícil compreensão para uma determinada idade e, às vezes, ele é muito simples para outra determinada idade. Também temos que tomar cuidado com a qualidade do brinquedo, porque ele pode quebrar muito fácil, um dinheiro ali investido se perde, e também com os perigos que esse brinquedo pode nos proporcionar, com peças pequenas. Então é sempre importante observar a idade para que aquele brinquedo ele é fabricado, tá? Para que não tenha perigos aí para a saúde da criança, engolindo peças, se machucando, furando o olho, por exemplo, há coisas que acontecem com brinquedos que não são propícios para a idade de determinadas crianças. Agora vamos falar sobre a brincadeira. Brincadeira é uma necessidade própria do ser humano, então desde sempre a criança, o ser humano vai brincar. Quando ele é bebezinho, ele utiliza as mãos para estar brincando. Conforme ele vai envelhecendo, vai ficando mais velho, ele vai se utilizando de outros elementos para a sua diversão, para a sua brincadeira. Então ele vai pegar um chocalho, um bonequinho, um ursinho, e aí ele vai implementando acessórios nas suas brincadeiras, tá? Mas desde sempre a criança brinca e ela vai brincar por muito tempo ali, quase que praticamente de forma espontânea, natural. Não precisa para a brincadeira acontecer um técnico, um professor, um recreacionista. A brincadeira só precisa de pessoas que queiram brincar. E ela pode ser organizada pelas próprias crianças de forma coletiva ou pode ser brincada sozinha. A criança pode ir ali sozinha, desenvolver uma brincadeira e se divertir por horas naquela brincadeira. As regras da brincadeira, elas são flexíveis e criadas a partir da conversa do grupo que está presente na brincadeira. Então, muitas brincadeiras, elas não têm uma regra definida e essas regras são adaptadas ali para a situação onde ela acontece. A brincadeira não tem um espaço definido também. Eu posso fazer uma brincadeira, seja na sala da minha casa, ou a mesma brincadeira num parque gigante com gramas e com uma grama fofinha, como também posso fazer num campo de terra ou numa quadra de cimento. A brincadeira não tem um espaço definido para ela acontecer. Ela pode variar conforme a necessidade e as adaptações do grupo que está brincando naquele momento. Brincar é se divertir e uma das características da brincadeira é que ela é livre. Ela não tem uma definição ali, nem hora para acontecer, por exemplo, e a brincadeira, quem determina o fim da brincadeira é a própria criança. É o cansaço da criança ou um estímulo externo, por exemplo, um grito da mãe, um grito do pai, e isso vai fazer com que a brincadeira acabe. Diferente de jogos e esportes que às vezes algum deles vão ter horário definido e tempo definido. A brincadeira não tem essa característica. A brincadeira é livre e ela acontece e acaba na hora que tem que acabar. Uma das características muito importantes da brincadeira é que ela é um momento para nos afastar dos problemas da realidade que está no nosso entorno. Então, uma criança que brinca é uma criança que, naquele momento, ela está se afastando das realidades, das coisas negativas que podem existir ali na vida dela. É importante a brincadeira para todos, porém nem todas as crianças têm possibilidade de brincar. Tem crianças que vão deixar de brincar porque elas têm responsabilidades de adulto muito cedo. Cuidar do irmão, limpar a casa, trabalhar para sustentar a casa, para se sustentar. Tá? Então,
A brincadeira é fundamental e deveria ser uma questão obrigatória para todas as crianças, mas infelizmente não é uma realidade de todas as crianças. E a gente tem que brincar quando é possível, seja na escola, seja na rua, seja com os pais. A brincadeira, ela tem vários benefícios para a nossa vida, assim como o brinquedo tem, a brincadeira também tem, e eles são similares porque uma coisa caminha com a outra. Lembrando que o brinquedo é um objeto para se brincar, né? E a brincadeira pode ser tanto com objetos ou sem objetos. Eu posso brincar utilizando de uma corda, como também posso fazer um pega-pega, por exemplo, que eu só preciso de pessoas para estar brincando, tá? Os benefícios da brincadeira são enormes e vão fazer com que nós, como seres humanos, se tornem pessoas melhores. Entre os benefícios está o vínculo afetivo, uma segurança emocional maior, uma melhor autonomia, construção de identidade, formação do indivíduo e desenvolve a habilidade de comunicação. Porque geralmente essas brincadeiras elas são em grupos, né? Então eu acabo obrigando com que as crianças se comuniquem. Criança que não interage com outra criança, criança que não brinca, elas geralmente elas têm uma dificuldade maior de comunicação, tá? Então brinquem bastante e sempre que possível e com cuidado de preferência, né? Para também não se machucar, trazer problema para a mãe, para os pais e para vocês mesmos. Para concluir, vamos falar sobre o jogo. O jogo tem regras e geralmente essas regras são simples, diferente do esporte, por exemplo, onde muitos deles têm regras muito complexas e difíceis de ser compreendidas. O jogo também precisa de jogadores e geralmente esses jogadores são divididos em equipes de forma igual. Então, tem 4 de um lado, 4 do outro, 5 de um lado, 5 do outro. Tá? Isso é uma das características do jogo, porque precisa ter uma certa igualdade ali nas equipes adversárias, para nenhuma ter vantagem sobre a outra. Uma, uma questão importante dos jogos é que precisa de interação. Então, geralmente, os jogos ali, os jogadores se interagem entre eles para concluir determinados objetivos. O jogo precisa, como eu disse, de regras, diferente da brincadeira, onde as regras necessariamente não precisam estar bem definidas. No jogo, eu preciso de regras bem definidas ali, não que elas sejam regras complicadas, mas eu preciso de regras definidas para estabelecer o que pode e o que não pode acontecer. O jogo precisa de um objetivo, então nem que seja queimar todos os jogadores, por exemplo, ultrapassar a linha o mais rápido possível sem ser pego. Então o jogo precisa de um objetivo para que ele seja estimulante, para que ele seja divertido. Diferente da brincadeira, que às vezes a brincadeira tem ali um objetivo, mas o que mais importa na brincadeira é o brincar, não necessariamente o objetivo a ser concluído. O jogo não, o jogo ele precisa de um objetivo para que ele faça sentido. No jogo é muito presente a vitória, o empate ou a derrota. Diferente, por exemplo, das brincadeiras. As brincadeiras, se você foi pego 10 vezes, 5 vezes, isso não vai importar muito ali para a condição da brincadeira, para que ela continue ou pare de acontecer. No jogo, é estimulado, existe um estímulo para que se tenha um perdedor, um vencedor ou um empate. Então, é uma característica importante do jogo ali ter um vencedor, um vencedor. Nós temos alguns exemplos de jogos, geralmente são eles, os jogos clássicos mais conhecidos é o jogo de taco,
O jogo de queimada, esse que a gente pratica na escola, porque nós vamos ter um outro modelo de queimada que leva outro nome e é extremamente competitivo. Então são esses aí alguns exemplos do jogo. O jogo ele é presente na nossa cultura desde sempre, assim. A gente não tem uma data precisa para afirmar quando que os jogos eles passam a existir na nossa sociedade, mas a gente sabe que desde 2600 anos antes de Cristo existe alguns tipos de jogos, muitos voltados para e aí vai ter registro de jogos de tabuleiro, jogos de cartas, né? Tem vários tipos de jogos, jogos com bola, jogos sem bola, então tem vários tipos de jogos. Espero que tenha ficado claro para vocês, que não tenha ficado muito complicado a explicação, porém está definido aí para vocês as características dos jogos, das brincadeiras e do brinquedo. Tá? E a partir dessa conversa, vamos desenvolver alguma atividade sobre o tema. Beleza? Qualquer coisa, manda mensagem aí para que eu esteja respondendo o mais rápido possível. E até mais. Fui.